A minha história com os insetos começou quando eu era bem pequenininho. Eu acredito que por volta de 5, 6 anos. Eu gostava de ir na casa de uma tia minha, da tia Nilza, e eu passava lá longos períodos coletando insetos. E coletava, observava aqueles insetos, achava aquilo maravilhoso. Debaixo das pedrinhas do quintal, ela tinha uma horta. Para mim era um latifúndio. Hoje eu vejo que é bem pequenininha. E ficava observando, e depois, no final do dia, eu soltava os bichinhos, não queria matar nenhum. Com 7 anos de idade, uma tia minha, ela desenvolveu um problema numa articulação e se tratava com picadas de abelha. E eu ia junto, achava aquilo fantástico. O cheiro, o apiterapeuta, ele soltava as abelhas num cômodo e elas ficavam no vidro, né? A abelha seguia pelo sol. E elas ficavam lá tentando fugir, ele pegava com a pinça e aplicava na articulação dessa tia minha. E eu achava aquilo fabuloso. O cheiro, ela fazia caras e bocas, né? E falava que estava ajudando muito a articulação dela. Depois de um longo período, né? Então na faculdade de medicina, eu acompanhei meu pai e a equipe de enfermagem dele. Eles tratavam muito pacientes com câncer. E uma medicação que utilizava e utiliza muito ainda, que é o Viscum albo, é uma medicação feita de uma planta, no tratamento em paralelo ao tratamento convencional, e ele tinha muitos pacientes. E eu acompanhava os pacientes, né, conversava com eles, e até um dado momento em que a empresa em que manipulava essa medicação ligou e falou: não vai ter mais. Né? Então eu vi o desespero dele, dos pacientes, e eu também fiquei desesperado. E surgiu a pergunta: o que usar? O que usar no lugar do Viscum albo? E realmente comecei a perguntar a todo mundo e ninguém me respondia. Até o dia que, em julho, algum julho, eu fui num concerto, numa igreja, e ao entrar na igreja tinha um casal de velhinhos, dois com cabelo branco, o senhor com uma barba branca, linda. E eu falei: nossa, são meus amigos. Sentei do lado deles com muita vergonha e comecei a conversar. E realmente foi grande afinidade, e ao final do concerto eu já estava na casa desse casal, conversando. Ele começou a falar de própolis. Nesse período eu estava no segundo período de medicina. E ele falava que a própolis é isso, a própolis é aquilo. Gente, como é que pode, né? Um negócio que, uma resina, para que vai servir para alguma coisa? Mas enfim, a casa dele tinha um cheiro, considero maravilhoso, de própolis. E ele falava da própolis, falava de abelha. Eu achava aquilo muito estranho, mas achava interessante. E sempre contando casos também de abelha, como que é a abelha, como que é a rainha, como que é o zangão, os filhotes, o tempo, a alimentação das abelhas, e aquela história toda me fascinava. E com certa frequência eu ia na casa desse senhor. Até um certo dia, depois de meses frequentando a casa dele, com muita frequência, eu levei essa pergunta para ele: o que pode ser usado para tratar câncer de produtos naturais? Aí ele falou: vou te levar num senhor, ele é muito doido, e não se assusta não, mas talvez ele vai te responder isso. Ele me levou no senhor, numa casa, tinha um jipe desmontado, era uma garagem, ele estava descalço. Começou a falar de guerra, de nazismo, de política, e eu nunca me interessei por isso. Até o ponto em que eu levava a pergunta, ele não respondia, aí eu venci pela insistência. Eu falei: tá, mas me fala o que é apiterapia, porque o Agostinho tinha falado que ele vai falar de alguma coisa que chama apiterapia. Ele falou: bicho, apiterapia é bom para todo mundo, cura tudo, mas não todos. Eu falei: poxa, como é que pode, né, um cara falar isso? Mas tudo bem, eu vou pedir para ele: eu posso te acompanhar? Ele falou: pode, aparece aí amanhã tem atendimento. E fiquei primeiro espantado, porque ele atendia muita gente. Ele atendia nessa época em torno de 70 pessoas por dia.
e de tudo, desde as pessoas mais humildes até pessoas mais, vamos falar, chiques, e com vários tipos de doenças. E eu pedi para, eu fui ficando lá, eu acompanhei ele durante 3 anos. Eu viajava com o Tim para Belo Horizonte, para atendimentos dele, eu acompanhava os atendimentos em Juiz de Fora e pedia para os pacientes levarem exames de antes e depois. Né? A maioria dos pacientes se acompanhavam com ele e acompanhavam com médicos, né? Assim como é o preceito da medicina integrativa, né? Em paralelo. E vi realmente resultados muito fantásticos. E nesse tempo eu aprendi a lidar com as abelhas. O Tim sempre me falou que para aprender sobre apiterapia é muito importante aprender sobre apicultura. E estamos no Brasil, aqui as abelhas são africanizadas, normalmente são bem agressivas. E ele me falava que para aprender a lidar com a abelha também é necessário saber se comunicar com elas. Então eu usava proteção só de cabeça, mais nada. Então normalmente com os braços expostos, eu ia mexer com as abelhas, né? E ele falava, se você fizer alguma coisa de errado, elas vão te picar. E picava. Já levei várias corridas de abelha. Mas realmente aprendi a lidar com as abelhas, a respeitar elas no manuseio. E realmente foi algo muito importante para mim, para aprender, né, a lidar com as abelhas e aprender sobre a apiterapia. E nisso eu fui para a Alemanha fazer o curso de apiterapia, já dei palestra no Congresso Nacional de Apiterapia da Sociedade Alemã de Apiterapia. E então, no final da faculdade, eu comecei a fazer muitas viagens. E ali começou, eu desenvolvi uma doença que se chama encefalomielite miálgica. É uma doença em que gera muita fadiga e muita dor. E eu me recordo que eu fazia essas viagens e buscava abelha na estrada, né? Então, onde tinha extração de caldo de cana, eu ia, pegava abelha e picava nos locais de dor para aliviar. E aliviava bastante. Né? E consumia os produtos também, mel, pólen, própolis. E em uma certa ocasião eu fui para a Alemanha para fazer estágio em uma empresa chamada Elixir. É uma empresa que produz medicamentos com a planta Viscum album, que eu comentei no início desse vídeo. E ao lado dessa empresa tem a Melífera, que é uma empresa de agricultura biodinâmica, mas que produz mel biodinâmico, orgânico. Falei, nossa, cheguei no lugar certo. Né, o estágio que era no Visco, eu pedi para dividir, fiquei metade na fazenda com as abelhas e outra metade com o Visco. Voltei lá outras vezes também. E hoje eu ofereço palestras sobre o tema apiterapia, né, no Brasil. Já dei curso para médicos em Aracaju, em Curitiba. Em Juiz de Fora já ofereci palestras também, já fiz vários workshops de massagem russa detoxificante com mel. E esse ano já fui para o Canadá falar de abelha, vou para a Alemanha mês que vem. E hoje eu sou o diretor do Departamento de Apiterapia do Conselho Nacional do Agronegócio das Abelhas.